Senhor Jesus, mais uma vez aqui estamos reunidos em Teu nome para receber as Tuas bênçãos e as Tuas orientações. Torna-nos dóceis a elas, Senhor. Permite que os Teus emissários nos assistam e nos inspirem. Assim seja. Olá, eu sou o Clóvis Lima, convidado do Centro Espírita dos Irmãos para colaborar nas reflexões em torno das parábolas de Jesus. E hoje nós trazemos a parábola do trigo e do joio. Como em todas as parábolas do Mestre, há sempre muitas lições, muitos temas que podem ser extraídos. Porém, hoje nós vamos extrair desta parábola apenas duas lições, dois temas. A tolerância divina para com as nossas multimilenárias experiências e a ação de saneamento geral em nosso planeta, que atualmente vive a época de transição. Em Mateus 13, 24 a 30, o Mestre narra: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas os homens dormiram, e aí veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo. Os servos daquele pai de família foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio o joio? Foi o inimigo que fez isso, disse aquele senhor. O Senhor quer que o arranquemos? Não, para não arrancar com ele o trigo. Deixem que ambos cresçam juntos até a ceifa. Quando chegar o tempo da ceifa, eu falarei para os meus ceifeiros: colham primeiro o joio, atem em molhos e queimem tudo. Quanto ao trigo, juntem tudo no meu celeiro. Agora vamos à interpretação dessa parábola à luz da doutrina espírita. O homem que semeia a boa semente no seu campo é o Cristo, o governador espiritual da terra. O campo é o mundo. A boa semente são as nossas aquisições superiores, a fé, a humildade, a caridade, em suma, tudo aquilo que constitui o bem. O joio. Joio é uma planta cujo grão é parecido com o grão de trigo. Mas quando essa planta cresce, dá para se distinguir muito bem o que é joio e o que é trigo, como se distingue o que é mal e o que é bem. O joio, então, simboliza as nossas aquisições inferiores, o materialismo, o orgulho, o egoísmo, em suma, tudo o que constitui o mal e que nós mesmos plantamos dentro de nós. O inimigo simboliza a parte de mal que ainda existe dentro de nós. É o joio. É a parte que incita a nós a praticar o mal, nos incita a praticar o mal. É a parte com a qual nos sintonizamos com aqueles que pensam como pensamos. A ceifa. A ceifa representa, simboliza o fim do mundo. Mas não é a destruição do mundo. É o fim de um ciclo. E a época atual é de transição. Os ceifeiros. Os ceifeiros simbolizam os embaixadores do Cristo, os encarregados do Cristo, os espíritos superiores que trabalham diretamente com Ele. Olha só que coisa interessante.
Quando Jesus recomendou que o joio e o trigo crescessem juntos, não quis senão demonstrar a imensa tolerância para com as nossas multimilenárias experiências. O Mestre não quer a destruição de pronto do mal e aposta na vitória do bem. Um oceano de tolerância, um oceano de paciência. Por isso é que nos é concedido inúmeras existências para que nós mesmos possamos queimar o joio que nós mesmos semeamos. Mas, porém, todavia, contudo, chegada a época da ceifa, se todos os processos transformadores de Jesus resultarem em vão para algumas criaturas, e esperamos que você e eu não estejamos no meio delas, então o Cristo ordenará aos seus emissários a remoção dos espíritos rebeldes e teimosos para mundos compatíveis com seu grau de inferioridade. A ideia não é destruir corpos, não é destruir vidas, mas destruir as aquisições ruinosas e inúteis como joio. Minha amiga, meu amigo, vamos nos preparar agora para a nossa vibração? Deixemos que os nossos corações e os nossos raciocínios façam silêncio a partir de agora, para mergulharmos na corrente de amor que nossos benfeitores espirituais derramaram neste ambiente. Agora que estamos mergulhados nesse clima de paz e de luz, volvamos os nossos pensamentos a todos os irmãos em humanidade que não estão presentes conosco neste momento. Em nome de Jesus, rogamos aos benfeitores espirituais que abençoe a todos os dirigentes de todos os países, particularmente do nosso país, os profissionais que estão na linha de frente em meio a essa epidemia que ora assola o planeta, os que se encontram enfermos nos hospitais, os que se encontram enfermos na própria casa, os que se encontram encarcerados, os que nem casa possuem, os nossos amigos e conhecidos, o Centro Espírita dos Irmãos, os nossos parentes, a nossa família. Senhor Jesus, abençoa a todos. Senhor, ampara-nos sempre e esteja sempre conosco. Dá-nos força, coragem e ânimo para executar os teus desígnios. Assim seja.